Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais uma reflexão e trazer também um entendimento sobre temas importantes que a gente vem vivenciando. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos pegar um tema super atual, né? E um tema que a gente está passando, vendo as pessoas passarem. Eu mesmo acabei vivenciando esse tema aí recentemente, muito recentemente, e é por esse motivo que eu vim trazer para vocês umas informações através dos nossos amigos espirituais, né? Que tanto nos ajudam, e principalmente o Evangelho de Jesus, que é onde nós encontramos uma bússola, um rumo certo, não é verdade? O tema de hoje ele está no livro Pão Nosso e isso tem tudo a ver com a nossa situação. Chama-se separação. A separação que nós temos com os nossos amados, a separação que nós temos com os nossos bichinhos também, os nossos amiguinhos, nossos irmãozinhos menores, vamos dizer assim, né? A gente gostaria principalmente de deixar bem claro porque eu estou falando dos animaizinhos, porque eu tenho vivenciado, né, um momento de separação, onde eu estive com um amiguinho, 18 anos e alguns meses, e esse amiguinho, ele me partiu, separou, né? E eu precisei me recompor, né? E buscar entendimento, porque até então a gente não se dá conta de que vai haver esse momento. Sabe que vai haver, mas a gente não se prepara para esse momento. Eu, pelo menos, não havia me preparado. Eu sabia que ia acontecer, porque normalmente o que acontece, os animaizinhos, eles vivem aí em torno, o gato, 16, 15 anos, os cachorrinhos nessa faixa, 18, 20 anos, né? Um animalzinho bem cuidado, que tá ali, que sempre vive nessa faixa etária. E o homem vive 70, 80, 90 anos hoje em dia. E é natural que passe pela sua vida, às vezes, um, dois, três animais nessa faixa de idade que eu havia falado. Mas eu nunca tinha é, experienciado essa situação. Sabia que podia acontecer. E de fato, gente, a gente sofre quando esse amiguinho se separa da gente. A gente derrama as lágrimas. Sim, elas saem do nosso interior, elas se exteriorizam de uma forma muito emotiva dentro de nós. Então a gente precisa também compreender e lidar com essa situação para que ela não tome conta e nos desequilibre e que não passe da medida também. Então por esse motivo eu trouxe essa mensagem para todos nós, né? Espero que ela conforte um pouco, né, aquelas pessoas que passaram pela situação e que futuramente poderão passar também e se lembrarem dessa nossa conversa de hoje, que é trazida com muito desprendimento hoje, né, porque o que a gente recebe de informação não deve guardar, a gente deve levar para frente, né, passar para frente. Então a gente não sabe, por exemplo, qual o destino dos animais depois da morte, como é a vida desses animais na espiritualidade, né? Se lá também tem um habitat natural, né? Se os animais lá possuem, se todos esses animais eles possuem uma certa inteligência, se eles melhoram essa inteligência ou não, né? Depois da morte, se os animais reencarnam, né? Se eles têm dívidas a resgatar, tudo isso são informações que a gente muitas vezes busca, né? Por quanto tempo eles permanecem lá no plano espiritual? E como explicar a presença desses animais, como é falado nos livros de André Luiz, nas colônias espirituais. André Luiz comenta muito sobre o livro Evolução em Dois Mundos, no próprio Nosso Lar ele fala desses animais, nos Mensageiros ele torna a falar também sobre os animais. Então é muito importante que a gente compreenda um pouco mais a respeito dessas questões que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, né? É,
a gente não sabe se esses animais mantêm a mesma aparência, né? Então tudo isso a gente pode trazer em respostas de espíritos através das bibliografias de André Luiz, da Revista Espírita, né? Também a de Allan Kardec. Nós temos aí informações também de outros autores, né? Como Eurípides Kuhl, que ele traz Animais, os Nossos Irmãos, que é um livro muito bacana de entender sobre a vida desses animais, né? Tem outras questões que não fazem, não vamos falar dessa referência agora, se os animais são médios ou não, ele fala um pouco sobre isso, mas isso não é importante. O mais importante para nós, né, é compreender que esses animais, eles necessitam evoluir, assim como nós tivemos necessidade muito grande da nossa evolução no passado, no estado infantil primitivo em que nós já passamos, estagiamos, e que hoje nós necessitamos também de muito auxílio, de muita colaboração do plano maior, para que a gente possa estagiar em mundos melhores, né? No nosso planeta, a princípio no nosso planeta, no nosso mundo de regeneração que está já chegando, e nos próximos planetas, mundos, né, mais ditosos, porque a caminhada para a angelitude, ela não é fácil, ela é longa. Da mesma forma que a caminhada desses animaizinhos para até o momento deles receberem um fluido inteligente mais apurado, como o nosso, demora muito. Então esses animais também, eles estagiam em outros planetas. Nós vamos ver na Revista Espírita de 1858, ditada por Allan Kardec, que animais, os espíritos falam a Allan Kardec que animais vivem no planeta Júpiter, né? Já com uma forma diferente, né? Quase que como que falando com as famílias, né, que moram lá, né? A família espiritual que mora lá, as famílias espirituais. Então são animais que têm uma forma diferente de se comunicarem com os seus donos, vamos dizer assim, porque eles também estão em plano de elaboração, né? Porque os animais, eles não estão aí à deriva no plano espiritual, né? Eles são cuidados por construtores, por, vamos dizer assim, os veterinários do plano espiritual, aqueles agentes que cuidam, né, da elaboração, da progressão e da evolução desses animais. Então eles estagiam aqui na Terra, no planeta Terra, e estagiam também em outros mundos de evolução também. Porque seria muito infantil da nossa parte acreditarmos que nesse infinito cósmico que existe, só o planeta Terra tem habitantes, né? Porque os próprios cientistas, astrônomos, já descobriram uma série de planetas que estão na mesma ordem de evolução do planeta Terra, com água, sabe, a atmosfera, provavelmente já a presença de animais lá, né? Porque se nós formos estudar a evolução do planeta Terra, né, desde o microscópio, dos micróbios que habitaram até a evolução de hoje, né, vamos ver que foram bilhões de anos, né, para poder haver o resfriamento, acomodação das placas tectônicas, né, o resfriamento da Terra através da evaporação de água, o H2O, o hidrogênio com o oxigênio compor na água, resfriamento da Terra. Então, um turbilhão de anos aí para poder, sabe, melhorar a atmosfera para um dia receber habitantes como nós já estagiamos aqui, porque nem todos os espíritos que estão no planeta Terra estagiaram a sua evolução aqui na Terra. Então é justo que os animaizinhos também, eles estagiem em outros planos também, em outros mundos, né? Jesus mesmo disse, na casa de meu pai há muitas moradas.
E se tem moradas, é morada tanto para nós quanto para outros espíritos, irmãozinhos menores nossos, que estão evoluindo também. Então, quando nós nos separamos de um dos nossos queridinhos, nós sofremos muito. Então, a gente às vezes quer buscar alguma informação para nos acalentar, para nos dar consolo. E esse livro da separação que eu trouxe do Pão Nosso, ele começa, Emmanuel relatando um trechinho do Evangelho de João, onde Jesus está na intimidade com os discípulos, dizendo já para eles que ele ia se separar, que ia haver um sofrimento com os discípulos pela separação de Jesus quando ele morresse, né? Mas que eles não se preocupassem, que logo, logo ele estaria entre eles novamente. E depois do terceiro dia, todos nós sabemos que Jesus já ressuscita, como no Evangelho. Logicamente sabemos que ele retorna com o perispírito dele, né, sendo visível e até tangível, né, para os seus apóstolos, e assim ele traz uma nova vida para os discípulos. Porque Emmanuel ele faz uma questão aqui interessantíssima, porque ele pergunta assim: será que se Jesus estivesse conosco hoje, será que nós não estaríamos acomodados nos milagres de Jesus, nos ressuscitamentos de Lázaro, nas curas intermináveis dos leprosos e curando as pessoas de todas as enfermidades de hoje, sabendo que nós sabemos que as doenças trazem grandes ensinamentos para nós, né? Que a morte é um instante único para o espírito, que ele precisa passar, ele passa sozinho aquele momento, como Leon Denis fala, que é um momento em que é único para o espírito, é ele e a passagem, né? Sabendo que nós vamos nos encontrar com os nossos amigos, aos nossos entes queridos, né? E se também nós não fomos tão bons assim, podemos encontrar os nossos algozes, aquelas a quem nós prejudicamos também, né? A vida continua. Chico traz isso para todos nós, através das obras, né? De suas obras do plano espiritual. Então precisamos compreender esse grande momento em que Jesus, consciente da separação, né, dizendo para ele que era necessário ele se separar, porque os espíritos que ficariam ali, que são seus discípulos, precisariam continuar na sua evolução, trazer a boa nova, continuar com a boa nova. E o interessante é que ele trazendo essa boa nova, os espíritos trazendo, os discípulos trazendo essa boa nova, né? O Evangelho de Jesus ficou até hoje, né? Nós estamos ouvindo a boa nova de Jesus. Precisamos compreender e precisamos exercitar o que Jesus nos fala, né? E aí Jesus ele diz para os discípulos: olha, vocês vão ficar ali tristes, sofrendo, mas logo, logo vocês ficarão alegres, porque eu estarei com vocês novamente. E vocês continuarão o trabalho do meu Pai, né? Como ele disse, né? E assim ele vai dizendo assim, que todas as vezes que nós nos sentirmos tristes, né, em sofrimento, pode ser numa viuvez, pode ser na orfandade, na perda de um filho, pode ser na perda de um amiguinho, como a gente está falando, né? A dor da saudade que a gente tem. Em todos esses momentos, ele diz para a gente recordar essa passagem, né? Essa passagem do Evangelho, quando ele fala da separação. Porque se ele diz assim: se a morte do corpo é renovação para quem parte, se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. E é verdade. A gente precisa lidar com a perda, ou seja, a separação, para que a gente tome o ânimo e continue a nossa trajetória. Imagina se todos nós, que já somos tão egoístas, né,
quiséssemos que todos partissem na mesma hora que nós fôssemos partir, não é verdade? Muita gente pensa assim, ó, não, eu não quero, meu pai, minha mãe, né? Todos temos a nossa hora, a nossa partida, a nossa separação. E é vida nova para quem fica, né? E evolução, renovação para quem parte. E trazendo isso para os animaizinhos, eles continuam na sua renovação, eles continuam na evolução. Precisamos ficar felizes no fundo que eles fizeram parte da nossa evolução, porque ele ajudou as nossas emotividades, ou seja, ajudou no nosso das nossas emoções de amor, né? Porque a gente cuidava deles e eles cuidavam da gente, eles cuidam da gente, e isso também fez com que eles também evoluíssem, né? Sentissem esse amor, esse afeto, e eles continuam na sua evolução. Agora, a gente não sabe se ele vai reencarnar novamente, vai vir para nossa família ou não, mas a gente tem que ficar despreocupado. O plano espiritual tem os seus mentores, tem o seu departamento. Chico mesmo foi agraciado com uma cadelinha que ele amava tanto, porque era de um vizinho que sempre abanava o rabo, ela chegava lá, gostava tanto dele, ele acariciava, e ele a pegava no colo, né? E conversava com ela, dizia para ela assim: ó, hoje eu, Chico, vou passar algumas pulguinhas para você. Olha só o carinho que ele tinha com a cadelinha. E ela morre e Chico fica sentido, natural, né? Ficou muito sentido com a perda dela, né? E o plano espiritual, com os próprios vizinhos, agraciam o Chico com um filhotinho parecidíssimo com ela, né? Então, a gente não está também sem esse merecimento de repente, né? Pode ser que a gente seja agraciado, sim. As formas são diferentes, os animais recebem corpos novos, tranquilo, isso a gente sabe disso. Da mesma forma que nós viemos numa roupagem nova. Então, o importante de tudo isso é o amor que você desenvolve, né? E a consciência que você tem de que quando há essa separação, esse animalzinho estará em evolução e você com uma vida nova, mesmo sem ele, amando, respeitando os animais, né? E sempre melhorando cada vez mais, né, a sua vida em relação não só aos bichinhos de estimação, mas toda a cadeia de animais que existem, né? Porque todos eles são nossos irmãos menores, todos eles ajudam a nossa evolução e nós precisamos ajudá-los também na evolução deles, né? Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Espero que vocês se fortaleçam, assim como eu encontrei fortalecimento nessa mensagem, e sabendo que existe os cuidadores desses bichinhos, que eles estão sendo bem acolhidos, pode ter certeza disso, né? E como todos os instrutores falam, o plano espiritual cuida deles porque eles têm alma e eles estão em constante evolução. E alguns deles, é como eu costumo dizer, o meu gato, na próxima encarnação já vai ser gente, de tanto que ele entendia. E eu acredito que vocês devem ter algum animalzinho e pensarem da mesma forma, nossa, esse cãozinho, esse cachorrinho, ele é tão especial, faz tanta coisinha legal, ele já tem um fluido inteligente, ele já modificou. E a gente às vezes fala, vai nascer gente da próxima vez, né? Então é muito legal que a gente pense dessa forma, que eles fiquem no nosso coração, que eles fiquem no nosso pensamento, mas principalmente que temos que agradecer a Deus por termos tido a oportunidade de termos esses bichinhos conosco e ajudarmos na evolução deles, tanto quanto eles nos ajudaram. E também agradecer aos irmãos espirituais, esses irmãos maiores que nós temos, por nos trazer as informações para consolar o nosso coração e acreditarmos e termos força de prosseguir, né, sem derrubar lágrimas além do necessário, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja e nos dê força, porque
a gente precisa continuar a nossa jornada, mesmo nas separações que a gente está tendo, vai ter, né? Mas sabendo que a vida continua.